E aí, galera, tudo bem? Chegou a hora, hein? O vestibular tá aí. Amanhã a gente começa com a primeira etapa, com o primeiro dia das provas do vestibular comum. A primeira coisa que eu sempre gosto de falar para vocês, cara, não adianta aula véspera, aula de dica, esse negócio todo, o que vale é o que você fez durante todo o semestre, tá legal? Isso é o mais importante. Confie naquilo que você fez, que vai dar tudo certo. Um detalhe importante, cara, como é que você está vendo a prova, Otávio? Eu estou vendo de uma maneira atípica. E por que de uma maneira atípica? Porque é o seguinte, velho, o que acontece? Nós tivemos aí a pandemia, um tempão parado, né? E aí o cara fala assim, pô, você acredita que vai ser uma prova daqueles moldes da UFO de rebentar a boca do balão? Não, não acredito, tá certo? Então a gente acha que vai acontecer o quê? Vai cobrar de você teoria, vai cobrar de você aquela situação em que você consiga fazer, mas utilizando muito da parte teórica. Então, leia a prova com muito cuidado, tá certo? E agora, se tiver alguém aí assistindo essa aula e que vai ter maior pretensão na semana que vem, óbvio, a prova de amanhã é basicamente calibração para a prova da semana que vem. Então a gente já sabe mais ou menos aquilo que pode vir na semana que vem. Então vamos fazer isso com carinho, tá legal? Olha aí, nossa primeira questão que a gente havia separado aí para você. Não é uma questãozinha simples não, tá? Não é uma questãozinha simples, mas é uma questãozinha que você pode e tem como fazê-la. Olha lá, ó. A experiência ilustrada na figura a seguir é realizada na superfície da Terra. Nessa experiência, uma pessoa lança uma pequena esfera no mesmo instante em que o objeto que estava preso no teto é liberado e cai livremente. Quer dizer, essa pessoa vai lançar aqui com a zarabatana, vai lançar um objeto aqui e essa vai cair, certo? Beleza. Aí ele fala assim, a esfera lançada com velocidade de módulo V0, então, essa esferazinha aqui vai ser lançada com uma velocidade V0, tá ok? Atinge o objeto após um tempo TG. Beleza. Se repetirmos agora essa mesma experiência num ambiente hipotético, você vai entender por que ele fala hipotético, onde a aceleração local da gravidade é nula, aí você vai pensar assim, o tempo de colisão entre a esfera e o objeto será T0. Ilustração do movimento de uma esfera lançada por um instrumento rudimentar, a zarabatana, considerando-se desprezível a resistência do ar nessas experiências. Pode-se afirmar que... Então ele quer saber quanto que vai valer o T0. Se ele vai ser maior do que o outro tempo, se ele vai ser menor, se ele vai ser igual. Então quanto que vai valer esse T0? Bom, aqui, para a gente não perder muito tempo com esse exercício aqui, a gente já deixou ele resolvido para você. Olha lá, ó. Como a esfera e o objeto têm aceleração igual à da gravidade, a aceleração relativa é nula. Lembra lá por que essa aceleração relativa é nula? Aquele cara que está fazendo o lançamento aqui da zarabatana, lembra, a aceleração da gravidade é sempre para baixo, certo? Sempre para baixo. E aí, esse cara aqui e outro, que a bolinha, aquele corpinho está caindo, certo? Então, os dois estão relacionando dessa forma. Então, a esfera tem aceleração igual à da gravidade. Então, o módulo da aceleração aqui, lembra lá, ó, quando você vai escrever a equação desse carinha aqui, ó, lembra dela? S igual S0 mais V0t menos meio de GT ao quadrado. Aí você fala assim, por que menos, professor? Porque é o seguinte, esse corpinho vai subir e vai se movimentar aqui. Esse corpinho vai subir e o G está no sentido que? Contrário. Então é menos. Lembra que lançamento aqui, ó, você tem a velocidade e a aceleração com sentidos contrários. E aí, Otávio, o que você está falando? Aí esse corpinho aqui, ele vai estar em queda.
Então a aceleração dele também é para baixo. Mas lembre-se, quando a gente está falando aqui dos dois, nós estamos falando da aceleração relativa. Então, a aceleração relativa é zero. Mesma direção e mesmo sentido. Lembra lá, subtrai. Então, por isso que ele está falando assim, ó, a aceleração relativa é nula e o movimento relativo é retilíneo e uniforme. Por quê? Ué, a aceleração é nula, certo? Bom, aí eu tenho o tempo gasto é dado como o espaço relativo, que é igual à velocidade relativa vezes o tempo. Como ele quer saber esse D, que é o que o corpinho vai percorrer, então vai ter V0 vezes TG. Então TG, ou tempo G, é igual a D sobre V0. Beleza. Com a ausência da gravidade, se não tiver a gravidade, não vai mudar absolutamente nada. Aqui a gente já fez com uma aceleração relativa igual a zero. Se agora ele vai lá e tira essa aceleração da gravidade, não mudou em nada. Ou seja, o TG vai continuar sendo D sobre V0. Tá certo? Depois a gente te manda essa resoluçãozinha aí, vou falar para o Arnaldo deixar postado aí para vocês. Portanto, essa daqui vai ser a alternativa A. Então, lembrando desse detalhezinho aqui, né? Não é um probleminha bacaninha, simples de se fazer. Não é um probleminha daqueles em que a gente faz de primeira. Tá legal? Mas é um probleminha que você vai fazer com certeza, tá? O que eu quero que você lembre aqui, sempre, tá? Vamos guardar isso aqui. Quando você estiver fazendo um exercício aqui, lembre-se sempre, né? Uma revisão para nós aqui agora é interessante. Qual revisão que eu quero que você faça aqui? Que você lembre lá, quando você está falando de lançamento vertical, por exemplo, tá legal? Lançamento vertical, lembra que o módulo da aceleração é igual a G. Então, no lançamento vertical, a gente tem movimento uniformemente variado. Quando você fala dessa palavrinha lançamento, lembre-se que a velocidade inicial não pode ser zero. Então, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero. Lembra disso? Outra coisa, se você estiver fazendo um exercício que envolve lançamento oblíquo, por exemplo, então lembra lá, ó, se você está fazendo um exercício que envolve lançamento oblíquo, lembre-se, você vai ter movimento na vertical, movimento na horizontal. Lembrando que na vertical, ou seja, vamos pensar aqui, Y e X, vamos ser conservadores, né? Y e X. Lembre-se que na vertical você tem movimento uniformemente variado e na horizontal você vai ter movimento uniforme. Então, quando a gente está falando de composição de movimentos, lembre-se, o lançamento oblíquo é uma composição de movimentos. Então, fique atento a esse tipo de coisa. Você vai resolver lá separadamente e depois você junta os dois. Tá legal? Agora vamos lá, ó. Vamos fazer mais um outro aqui, um exercício bem bacaninha que eu acho que você vai gostar. Quer ver? Olha aqui, ó. Esse é simples, né? Esse é um exercício das antigas, onde a gente fala de quem? A gente fala das 3 leis de Newton, né? Ou vamos lembrar das leis de Newton aqui. Observa. Diz o seguinte, no exercício. Ele fala assim, a análise sequencial da tirinha e especialmente a do quadro final, que é essa aqui, ó, nos leva imediatamente ao. Aí ele vai falar aqui as possíveis alternativas. Bom, se você observar ali nessa tirinha da zebra, olha que legal, você que está com o materialzinho na mão. Então olha aqui, ó, ele pegou, a zebra vem galopando, chega aqui, tem talvez um precipício, e ela freia de uma vez. Tá legal? Joia.
Quando ela freia, olha que engraçado, as tiras dela foram todas lá para frente, para a cabeça. Então, olha lá, ó, é isso que eu falei no comecinho, de ser uma prova atípica. O cara vai fazer você perceber tirinhas, charges, o que tiver ali ao redor, e você ficar atento a isso. Bom, mas vem cá. O que ele está mostrando aqui? Lembra? Que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Olha que legal. Aí o cara fala assim, por que, Otávio? Ah lá, ó, ele vem correndo, freou de uma vez, e isso aqui foi tudo para frente. Lembra lá quando você está andando de carro? O cara está andando de carro, dá uma freada brusca, vai todo mundo para frente. Ao menos que uma força externa, lembra lá do cinto de segurança? Ao menos que uma força externa atue sobre o corpo. Então, veja lá, princípio da conservação da energia mecânica? Não. Propriedade geral da matéria denominada inércia. Essa é a alternativa correta. Então, a alternativa correta é essa daí, né? Alternativa B de bola. Letra C, vamos ler todas e vamos argumentar e fazer a recordação. Letra C. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Nada a ver. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é aquela que fala que força resultante é massa vezes aceleração. Mas ele freou, parou, então não tem aceleração, né? Princípio da independência dos movimentos. Aí ele estaria falando lá o quê? Do que nós falamos há pouco aqui, do lançamento oblíquo, por exemplo. Então vamos lembrar lá o seguinte. O que eu quero que você guarde? Vamos lembrar. Leis de Newton. Então vamos guardar lá as leis de Newton, certo? Bacaninha. Quantas são, tio? 3. Então você tem a primeira lei, você tem a segunda lei e você tem a terceira lei de Newton. Lembra disso? Então vamos lembrar desses caras, o que eles falam, cada um deles. Primeira lei, o que a gente chama lá de princípio da inércia. Lembra lá que quando a gente fala desse princípio da inércia, lembra, você está falando de uma propriedade geral da matéria. Princípio da inércia. Teoricamente, a gente poderia dizer assim, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, em relação à Terra, obviamente. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, ao menos que uma força externa atue sobre o corpo. Mas por que ele fala dessa força externa, professor? Porque é o seguinte, lembra que para que isso ocorra, você tem que ter força resultante igual a zero. E esse papo de força resultante igual a zero, para a física é sinônimo de equilíbrio, certo? E aí a gente tem o equilíbrio estático, a gente tem o equilíbrio estático e a gente tem o equilíbrio que mesmo? O equilíbrio dinâmico. Então é você lembrar lá, tá? Que quando você está falando da primeira lei de Newton, então tem gente que fala assim, tá, mas a força resultante é zero, eu coloquei que ele estava em repouso. Mas lembra, pode estar em repouso, pode estar em movimento. E cuidado, qual o movimento? Movimento retilíneo e uniforme. E por que só este, professor? Porque a força resultante tem que ser igual a zero. A segunda lei é o famoso PFD. Quem é esse PFD? É o princípio fundamental da dinâmica, onde você vai lembrar lá que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Eu gosto de escrever assim, porque às vezes o aluno esquece. Tem aluno que gosta de escrever como? Força é massa vezes aceleração. Poder escrever pode, mas você tem que tomar cuidado que
não é a força que provoca a aceleração. Quem provoca a aceleração é a resultante das forças. Um exemplo típico. Digamos que você esteja assistindo essa aula, quietinho aí na sua mesa, na sua cadeira, tal, bonitinho, sentadinho. E nesse exato momento, tem força atuando no teu corpo. Por exemplo, a força peso e a normal. E se eu estiver imaginando certo, a resultante das forças em você agora é zero. Então, se eu falar que força é massa vezes aceleração, tem duas forças atuando em você. E você está em repouso. Então, lembra disso. Não é a força que provoca a aceleração, a não ser que ela seja única. Quem provoca a aceleração é a resultante das forças. E por isso que a gente escreve força resultante é massa vezes aceleração. E quando eu falo isso, vai acabar nesse cara aqui justificando. Por quê? Porque quando a gente fala da aceleração, só para você lembrar, a aceleração é a soma da tangencial com a centrípeta. E quando eu falei lá do equilíbrio dinâmico para você, que eu falei que era movimento retilíneo uniforme, lembre-se, só dele ter dito que é retilíneo, a centrípeta vai valer zero. E quando ele diz que é uniforme, a tangencial vai valer zero. E aí, de vez em quando, 0 mais 0 dá quanto? Dá zero. E aí a força resultante é zero. Então, quer dizer, você começa a justificar isso para a prova de domingo, que você vai estar lá fazendo a prova arrebentando a boca do balão. A segunda fase. Certo ou não? Então, esse é um detalhe importante. Bom, e a terceira lei de Newton? Que é aquele caso que a gente fala que é o princípio de quem mesmo? O princípio da ação e reação. Lembra lá, é muito fácil você escrever aquilo que os seus oponentes vão escrever. Então você fica mais atento, tá? Por quê? Os seus oponentes vão entrar naquela onda assim, para toda ação corresponde uma reação. Beleza. De mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Beleza. Aí eles vão fazer isso, você fica quietinho, nem passa cola para eles não. Por quê? Porque tem mais duas ainda, né? Ou seja, quando a gente está falando da ação e reação, é lembrar também que para toda ação corresponde uma reação de mesma natureza. O cara fala assim, é isso, hein, Otávio? Não lembro desse não. Mesma natureza. Eu vou dar um macetinho, mas só entre nós. Qual é o macetinho? Mesmo nome. Quando eu falo mesmo nome, eu estou dizendo o seguinte, se a ação chama-se peso, como chama a reação? Peso. Se a ação chama-se atrito, como chama a reação? Atrito. Cuidado com isso, porque a perguntinha mais manjada que tem é quando o cara coloca um corpo numa superfície, coloca peso e normal e ainda fala, peso e normal formam um par de ação e reação, né? Né, não. Forma não. Assim, por quê? Porque eles não têm nem o mesmo nome. E outra, quando eu falo mesma natureza, o correto é dizer o seguinte, não existe par de ação e reação, força de campo, peso, com força de contato, normal. Não existe par de ação e reação, campo com contato. Ou é campo com campo, ou é contato com contato. Tá legal? Beleza? Toma cuidado com esse tipo de definição, de conceito. Por quê? Porque a gente sempre vai estar utilizando isso para fazer as coisas. Certinho? Perguntinha aí? Gabriel, Isabela, Júlia, não enxergo. Michael, Adriele, Ana Laura. Perguntinha? Tudo certo, Ana Laura. Gabriel, tudo ok. Verônica, tranquilo. A Verônica não apareceu ali não, hein? É de Verônica. Tranquilo, mas a Verônica não apareceu ali não. Acima não. Mas tá bom, se tá assistindo tá bom, fico feliz. Mais alguém? Tudo de boa? Bacana? Então vamos lá, vamos mais uma aí para ver o nosso entendimento. Olha lá, ó. Enquanto eu apago, você lê. Ó, questãozinha, quando eu disse
Quando eu disse que eu acredito numa prova diferente, eu estou acreditando que ele vai te cobrar essas teorias, ele vai te cobrar o quê? Esses entendimentos, gráfico com certeza vai vir, tá certo? Gráfico, para você fazer análise gráfica, talvez possa cair para usar propriedade, fazer alguma coisa, mas eu acredito que venha essa parte de gráfico, mas quando você tem que fazer algumas coisinhas ali, análise principalmente. E análise gráfica, cara, física sem gráfico a gente já sabe que não tem graça nenhuma. Dá uma lidinha nessa questão, vê se você tem alguma coisa para falar, para inserir, para perguntar antes da gente fazer, lógico. Olha lá, ó. A figura abaixo mostra o gráfico do módulo da velocidade em função do tempo de uma partícula que viaja em linha reta. Das opções a seguir, aquela que mostra o gráfico correto do módulo da força resultante que atua nessa partícula em função do tempo é... Bom, eu já disse para vocês em sala de aula que, quando a gente estava tendo nossas aulas, que toda vez que você falar de gráfico, gráfico é igual fofoca. Pensa nisso. Cara, nós vamos falar mal de quem? Ou nós vamos falar de quem? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar lá na hora da prova e aparecer um gráfico, é importante você saber gráfico de quem por quem. De quem que esse cara está falando? Por que eu estou falando isso? Porque olha aqui, ó, ele falou aqui, ó, gráfico da velocidade em função do tempo. Então, ele me falou que esse gráfico aqui é um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, isso me interessa demais da conta. Por quê? Porque ele falou assim, ó, das opções a seguir, aquela que mostra o gráfico correto do módulo da força resultante. Então, o módulo da força resultante em função do tempo. Então, observe que os gráficos que ele nos deu aqui nas alternativas são os gráficos de quem? Da força resultante pelo tempo. Espera. Só que para eu fazer gráfico da força resultante pelo tempo, vamos imaginar o seguinte, ó, força resultante pelo tempo. Eu tenho que lembrar lá, ó, que o tempo aqui que ele está me mostrando, 0 a T1, T1 a T2, T2 para frente. Então eu tenho 3 tempos, aqui ele já me colocou os tempos no gráfico. Beleza. Então eu tenho que fazer uma análise nesses trechos aqui. O que eu consigo observar e enxergar é o seguinte, observe, que se o gráfico é da velocidade pelo tempo, eu tenho que lembrar lá, eu não sei se você lembra lá o seguinte, ó, se eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, vamos pensar, você conhece 2 movimentos apenas. Aí o cara fala assim, isso é o que você diz, né, professor? Não, filho. Ó, você conhece um gráfico que é do movimento uniforme e um gráfico que é do movimento uniformemente variado. Certo ou não? Agora, olha lá, ó, vou melhorar para você. Ele fala aqui, ó, que viaja em linha reta. De novo, tá vendo os detalhezinhos que o cara põe numa questão e que a gente tem que ficar atento? Então, às vezes, você tem lá uma questãozinha e o cara fala que é isso, buf, e já vai lendo de qualquer jeito. Não, tá cheio de detalhe. Quer dizer, então, que aqui, ó, eu posso dizer que eu tenho movimento retilíneo e uniforme. E que aqui, ó, eu vou ter movimento retilíneo uniformemente variado.
Lembra lá que o gráfico que eu tenho em um movimento uniforme, aqui ele está falando retilíneo, mas no movimento uniforme, característica básica, se o movimento ele é uniforme, a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, ela vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Certo ou não? Primeiro passo. Quando eu falo do movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou ter uma função crescente quando a minha aceleração for positiva. Ou eu vou ter uma função decrescente quando a minha aceleração for negativa. Então, eu tenho duas possibilidades. Mas vamos pensar aqui de legal? Ó, de 0 até T1, a função é crescente. Então, se a função é crescente, nesse trecho aqui, ó, a minha aceleração é maior do que 0. Eu já sei. Agora, vamos pensar de T1 até T2. De T1 até T2, repara, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, nesse trecho, a aceleração é 0. Certo ou não? Beleza? Agora, vamos pensar naquele trecho de T2 para frente. De T2 para frente, observa, a minha aceleração, ixi, essa tinta aqui já foi. A minha aceleração, ela é o quê? Positiva. Certo? E outra, eu vou ter ali uma inclinação maior, então eu tenho uma variação da velocidade maior. Tá certo. E onde você quer chegar com isso, Otávio? Uai, vamos pensar. Se a força resultante é massa vezes a aceleração, você acabou de ver? Lembra lá com o tio? Olha para você ver. Força resultante, massa vezes aceleração. Nesse trecho tem aceleração. E a aceleração é constante. Então, minha força resultante vai ser constante, paralela ao eixo dos tempos. Essa já não pode, essa já não pode. Essas duas estão fora. Certo? 0 até T1 pode, 0 até T1 pode, está tudo bonitinho. No trecho de T1 até T2, a aceleração vale 0. Se a aceleração vale 0, 0 vezes qualquer coisa dá quanto? 0. Então, meu gráfico vai estar sobre o eixo. Esse aqui. Esse aqui já não pode, porque está acima do eixo. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. É isso que eu acredito que eles vão pedir para a gente lá na prova de amanhã. Então, olha aqui, ó. Vamos analisar aqui que eu pus aqui, ó. De 0 a T1, o movimento é retilíneo uniformemente variado. A força resultante é constante com módulo F1. Beleza. Se eu pensar lá de T1 até T2, o movimento é retilíneo e uniforme. Se o movimento é retilíneo e uniforme, porque a aceleração é 0, então a minha força resultante é nula. E de T2 para frente, certo? O movimento é uniformemente variado, nós já sabemos, mas que a declividade, ou seja, a inclinação desse gráfico é maior do que a desse. Então eu vou ter uma velocidade, ou seja, uma força resultante maior em 2 do que em 1. Por isso, a alternativa correta é a alternativa A. Tá certo? Não há essa necessidade. Eu falo para o Arnaldo, vou mandar para o Arnaldo ainda hoje, tá? Eu falo para o Arnaldo mandar para vocês. Se vocês quiserem, se vocês acharem viável, quem estiver assistindo aí, e quiser esses slides aqui com as resoluções, tudo bonitinho, você me passa um e-mail. Anota aí, anota. Otávio L, assim ó, vou colocar aqui, senão vocês vão escrever errado. Ó, Otávio L minúsculo
Xavier, tudo minúsculo, @gmail.com. Então, não precisa copiar rapidinho, print de tela, essas coisas erradas todas, não. Para com isso, né? Só presta atenção. Vamos discutir alguma coisa que você não lembra, alguma coisa que você não entende, e a gente discute entre a gente. Tá legal? Dúvidas até aí? Vamos ver. Tem ou não? Verônica, Otávio, oi. O gráfico D existe. O gráfico D, para este caso aqui, não existe. Aqui ele está falando que a força é variável e aqui a força é variável. Para este gráfico aqui, que é o que ele quer que a gente faça a análise, esse gráfico não existe. Tá? Ele pode até existir em uma outra situação, mas não nessa desse gráfico aqui. Ok? Não nesse caso. Em outro caso qualquer existe, onde eu vou ter uma força variável e vai variar em função do tempo. Agora, quando você tem a força variando em função do tempo, não é coisa tão simples da gente fazer, porque a gente tem que saber como que ela vai variar, de que forma que ela vai variar e o que mais a gente pode falar sobre ela, tá? É o que eu estou te dizendo. Então, eu preciso saber se esse caso da força variável, o que normalmente você vai ter, você pode fazer aqui com força variável. Lembra lá? Para usar o impulso, ou o impulso de uma força variável. Quando você vai calcular o trabalho de uma força variável, por exemplo. Então, você tem a força variando à medida que o tempo passa. Na prática, imagine o seguinte, você começou a empurrar um carro aí, alguém acabou a bateria do carro na frente da sua casa aí, você vai ajudar essa pessoa. E aí a bateria desse carro arriou e você vai empurrar o carro. Num primeiro momento, parece que você põe uma força do cão. A partir do momento que o carro já começa a se movimentar e pegar o embalo, parece que sua força diminui. A força está sendo variável ao longo do tempo. Esse é um detalhe, tá certo? Belezinha? Que isso? Aqui é revisão, é para você perguntar mesmo, tirar o nó da garganta. Bora lá. Mais alguém? Ana Laura, Adriele, tudo ok? Michael, Júlia, Isabela, Gabriel. Beleza. Então pensa nisso, tá? Pensa dessa forma. A hora que você tem essa situação para analisar, toda vez que aparecer gráfico, a primeira coisa que você tem que pensar que é gráfico de quem por quem. Uma vez que você sabe qual é o gráfico de quem que você está falando, aí fica tranquilo. Aí você começa a trabalhar de maneira mais fácil, mais solta, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos fazer outro aqui. Nosso próximo exercício, vamos ver o que ele fala ou o que ele nos oferece aí. Vou só apagar aqui, senão a tela mancha. E aí a gente não vê o próximo, né? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse eu gosto. Por que eu gosto desse tipo de exercício? Já caiu aqui na UFO. Há uma reincidência dessas questões, né? E quando a gente fala assim, o aluno sempre gosta de bloquinho, né? Ah, que bom, aquilo eu aprendi demais, professor. Só que eu acho que esses exercícios são traiçoeiros. Por que eles são traiçoeiros? Porque é o seguinte, da mesma forma que a gente falou que quando cai gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a análise de cada passo, gráfico de quem por quem. Quando cai exercício que envolve bloquinho, balança, elevador, globo da morte, você tem que tomar um cuidado. Cuidado especial com o quê? Força. A primeira coisa, eu falo que é uma receitinha de bolo. A primeira coisa que você vai fazer, qual é? Você vai pegar o quê?
você vai colocar as forças. Eu normalmente gosto de isolar os corpos e colocar e marcar as forças que estão atuando nos corpos. Eu gosto de fazer isso, tá? Depois que eu marquei, eu escrevo as equações. Também aqui, diabéis de equações, você vai aplicar o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é massa vezes aceleração. E depois que você escreve as equações, só então você vai resolver o problema. Então, tem aluno que acha que é assim, não, mas eu tive um professor que falou que eu podia considerar um corpo só. Eu tive um professor que faz tudo junto, uma vez só, considera tudo e vamos embora. Pois é, mas às vezes você pode ter um corpo sendo arrastado, por exemplo, e esse outro vai arrastar um outro. Aí tem atrito para um, não tem para o outro. Ou o coeficiente de atrito de um é diferente do coeficiente de atrito do outro. Quer dizer, a gente tem que tomar uma série de cuidados. E às vezes o cara fala assim, considera um corpo só, como é que faz? Aí bagunçou o coreto. Não é isso que vai ter que fazer. Então preste atenção aqui, ó. O diagrama a seguir representa dois blocos empilhados e apoiados numa mesa, e as forças peso do bloco de cima, P1, peso do bloco de baixo, P2, reação normal do bloco de baixo sobre o de cima, ele chamou de R, compressão do bloco de baixo pelo de cima, ele chamou de C, reação normal da mesa sobre o bloco de baixo, chamou de N. Compressão da mesa, B. Certo? As forças que formam par de ação e reação. Olha para você ver que bacana. Ele faz um regaço aqui, ó. Já te deu as forças, o que é normal de acontecer. Ele já te deu as forças. E isso te induz ao erro. Fatalmente vai te induzir ao erro. Então, o que eu sugiro para você? Quer ver uma coisa? Vamos ver lá. O que eu acho que é legal? Como eu falei para você antes. Ele falou um punhado de coisa aqui. E você pode fazer o teu e ir encaixando o seu no que ele falou. O que eu estou querendo dizer? Presta atenção. Teria lá, então, que separar os corpos. Eu vou separar aqui o corpinho A. Beleza? Vou chamar de A. Teria aqui um corpinho B. Eu vou chamar de B. E teria aqui a mesa. Certo? Então, eu teria aqueles três corpos. A mesa, teria lá o corpinho A e o corpinho B. Vamos lembrar de uma coisa? Uma força com certeza tem neste corpinho A, que é a força o quê? Peso de A. Vou chamar de peso de A. Quem aplica a força peso no corpo, moçada? A Terra. Terra, planeta. Então, lembra, a reação da força peso de A, da mesa, do bloquinho B, vai estar aqui, ó. Então, aqui eu vou ter que ter uma força, eu vou chamar de PA. Beleza? Agora, o A está apoiado em B. Se ele está apoiado em B, tem que ter uma forçazinha aqui, que a gente chama de normal. Vou chamar de normal de A. Quem aplica essa força no corpo? Aonde ele está apoiado. Então, o B aplica em A, o A reage e aplica em B. Então, tem que ter normal aqui também. Certo? Agora, vamos de novo. Tem uma força atuando aqui em B. Quem é? A força peso. Força peso de B. E a reação dessa força peso? Está aqui embaixo, ó, na Terra. Quem aplica é a Terra. Mas o B está apoiado na mesa. Se ele está apoiado na mesa, tem que ter uma forçazinha aqui, ó. Qual? A normal de B. Quem aplica é a mesa. Então,
A mesa aplica no corpo, o corpo reage e aplica onde? Na mesa. Aqui. Beleza? E na mesa ainda tem a tal da forçazinha, peso, chamar de peso M, que é o peso da mesa, e a reação vai estar lá na Terra. Certo? Ah, posso pensar que tem normal aqui, porque ela está apoiada no chão, alguma coisa, mas como ele não citou ali, eu vou ficar quieto. Agora vamos entender o que ele falou aqui. Vamos fazer essa junção. Olha aqui, ó. Diz ele para nós assim: numa mesa e as forças, peso do bloco de cima, P1. Então, esse aqui, ó, é P1. Peso do bloco de baixo, ele chamou esse aqui, ó, de P2. Certo? Reação normal do bloco de baixo sobre o de cima, ele chamou de R. Esse aqui ele chamou de R. Ó. Compressão do bloco de baixo pelo de cima, ele chamou de C. Então, isso aqui é C, ó. Certo? Reação da normal do bloco, da mesa sobre o bloco de baixo, que eu vou chamar de N. Então, esse aqui ele está chamando de N. Ó, beleza. Compressão da mesa pelo bloco de baixo B. Certo? Compressão da mesa pelo bloco de baixo B. Que é esse cara aqui, ó. Certo? Que aqui também vai valer o quê? Aqui também vai valer N. Certo? Aí ele fala assim: as forças que formam par de ação e reação. Ó, essa é par de ação e reação dessa. Essa aqui não é par de ação e reação dessa. Certo? Então toma cuidado com isso, né? Essa aqui não é par de ação e reação dessa. Cuidado com isso. Então lembra desse detalhezinho aqui, que eu acho que é importante. Então vamos ver como que a gente resolveu aqui, ou o que a gente colocou como resposta aqui. Ele está falando N e B. Então quem que é o B que a gente chamou aqui? Ah, aqui ele chamou de B, ó. Só trocar aqui, né? E ele está chamando de B. Certo? Beleza? É isso? Não, aqui é N, porqueira, que é N, e a força de reação normal da mesa sobre o bloco de baixo, ele chamou de N. Compressão da mesa pelo bloco de baixo, ele chamou de B. Então, esse cara aqui ele está chamando de B, ó. Certo? Então, lembrando desse cara aqui. Então, olha aqui, ó, N aqui, certo? Aqui ele chamou de C, tá tudo bonitinho. Então, vamos ver quem que ele chamou de par de ação e reação. Quer dizer, colocar as forças. E aquilo que eu falei para você, que era um macetinho que você tem que tomar cuidado, agora é importante, porque tem que ter o mesmo nome. Eu fiz com o mesmo nome, e ele que troca, põe as letras que ele quiser. Então, olha lá, vamos ver? Ó, tá lá a forcinha, ou o bloquinho. Lembrando, ação e reação entre o bloco A e o bloco B. Eu tenho força de AB que vale C, força de BA que vale R. Então, força de AB que vale C, está aqui, força de BA que vale R, que está aqui. Então, essas duas formam par de ação e reação, certo? Ação e reação entre o bloco B e a mesa. Força de mesa em B, que eu chamei de N, está aqui. Força de B em M, que eu chamei de B, está aqui. Certo? Olha lá, ó. As reações P1 e P2 estão aplicadas aonde? No centro da Terra. P1 e P2 estão aplicadas aonde? No centro da Terra. Portanto, a resposta é a alternativa A. Então, olha aí, moçadinha, toma cuidado, por quê? Porque é um exercício simples, é um exercício fácil, mas a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer, tá certo? Dúvida nesse aí? Perguntas?
Ok, ok. Mais quem? Mais alguém? Tudo certo? Ana Laura certinho. Beleza? Então vamos lá. Vamos mais um aqui. Mais um para a gente fazer. Leia o bicho aí, tá? Leia esse bicho aí e a gente vai responder. Questãozinha que todo mundo gosta, né? E aí, questãozinha que pode vir numa prova, né? E vir numa prova até para você fazer e interpretar antes de fazer a conta. E é essa a ideia, que você interprete antes de fazer a conta. Tá legal? Presta atenção. Luciana está em uma balança dentro de um elevador. Quando o elevador permanece parado, ela mostra que a massa da Luciana é de 62 quilogramas. Sabendo-se que o peso aparente, aí toma cuidado, é o valor do peso calculado com a massa informada pela balança em movimento, considere as seguintes situações. O elevador sobe com velocidade constante, o elevador desce com aceleração dirigida para baixo, de módulo 2, o elevador desce com aceleração dirigida para cima e de módulo 2, o elevador sobe com aceleração dirigida para cima e de módulo 2. Considere a aceleração da gravidade com módulo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O peso aparente em 1 é maior que em 2, em 3. O peso aparente nos casos 2 e 4 valem tanto. Aí ele vai falando, não vamos ficar lendo aqui para não ficar chato. Olha lá, queridos, presta atenção. Quando o cara fala essa questão de elevador, quando ele fala questão de elevador, aqui ele quis te confundir, já jogou no tal do peso aparente. A primeira coisa que eu acho que ele deve fazer é colocar essa danada da balança dentro do elevador. Quando ele fala da balança dentro do elevador, a primeira coisa é que balança não mede força. E olha que ele está falando aqui, ó, peso, 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 peso. Está dando a resposta em newtons. E eu tenho certeza que se você tiver aí na tua casa uma daquelas balançazinhas de banheiro, de quarto, né? Ou quando você vai à farmácia que você vai lá para pesar, eu tenho certeza que a resposta não está em newtons. A resposta está em quilogramas. Por quê? Porque balança não mede peso, balança mede massa. Então, primeiro cuidado a ser tomado. Por isso que ele está usando o termo peso aparente, né? Lembra, elevador, ele vai ter movimento de quantas maneiras? Movimento, ele vai ter duas situações só. Ou ele vai ter um movimento de subida, ou ele vai ter um movimento de descida. Ou ele tem um movimento de subida, ou ele tem um movimento de descida. Otávio, mas o elevador que eu conheço também para. Eu sei, filho, mas aí não é movimento, ele está parado. Então, movimento, ele tem dois. Movimento de subida e movimento de descida. Porém, quando a gente fala desse movimento de subida, eu estou falando que a velocidade ela vai ser para cima. E movimento de descida, a velocidade vai ser para baixo. O cara fala assim, nossa, Otávio, você descobriu isso sozinho? Foi. Segura a onda. Agora, de quantas maneiras o elevador pode subir, de quantas maneiras o elevador pode descer. É aí que eu acho que o aluno, às vezes, ele não presta atenção. Imagina aí que você mora no apartamento e tal, tem elevador, bacaninha. Você mora lá no 10º andar. Beleza, entrou lá dentro do elevador, o elevador inicialmente está em repouso, aí você apertou lá 10. O elevador começa a variar a velocidade, vai subindo, tem um momento de estabilidade, a hora que está chegando perto do 10º andar, ele vai freando. Então, um elevador tem movimento retilíneo e uniforme, movimento retilíneo e acelerado, movimento
retilíneo e retardado. Na subida e na descida. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo acelerado, movimento retilíneo e retardado. Então, ele tem movimento na subida, movimento na descida desses três jeitos. Otávio, mas isso aí não interfere em nada? Interfere e muito. Por quê, tio? Porque é o seguinte, se ele desce ou sobe em movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Então, para esses dois casos aqui, ó, aceleração é zero. Agora que vem o detalhe. Se ele sobe em movimento acelerado, aqui a aceleração é para cima. E nesse caso aqui, ó, a aceleração é para baixo. Se ele sobe em movimento retardado, a aceleração é para baixo. E aqui, ó, a aceleração é para cima. Otávio, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos fazendo? É porque, logo em seguida, você vai usar o tal da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração. E aí eu vou estar dependendo de quem, professor? Da aceleração. Então eu tenho que saber desse danado aqui, ó. Certo? Então, olha lá, ó. É isso que nós vamos fazer agora, cada um dos itens que ele sugestiona aqui. Então lembra aí, eu vou pegar minha folhinha aqui. Aqui, ó, se você for me pedir, eu vou te passar tudo em PDF, tudo bonitinho, já impresso, tá? O que eu vou fazer aqui é por conta da escrita aqui, que a gente vai mudar a tela, e eu não vou ler o que ele está pedindo. Então ele fala assim, letra A, peso aparente em 1 é maior do que o em 3. Peso aparente nos casos 2 e 4 vale em 508, tal, e assim vai. Beleza. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui um por um. Lembra lá, ó. Sendo a velocidade constante, a gravidade aparente é igual à real. E o peso aparente vale 620. Aí o cara fala assim, por quê? Porque ele falou lá no comecinho, olha lá, para não ter que voltar a slide. Luciana está em uma balança dentro de um elevador. Quando o elevador permanece parado, ela mostra que a massa da Luciana é de 62 quilogramas. Por que ela mostra que é de 62 quilogramas? Por quê? Porque ele está falando que se eu tenho uma velocidade constante, e aí o cara fala assim, parado é de 62 ou movimento retilíneo uniforme, não é? Então vai valer quanto? 620 newtons. No item A, ele põe assim, o peso aparente em 1 é maior que em 2 ou em 3, como é que é aqui? Maior que em 2. Vamos ver. Bom, olha lá, ó. Em 2, o que está acontecendo em 2? Ele fala, o elevador desce com aceleração dirigida para baixo. Então, aceleração dirigida para baixo. Aceleração dirigida para baixo. E se ele desce, então ele está em movimento acelerado. Se ele está em movimento acelerado, ficaria peso menos normal igual a massa vezes aceleração. Mas aí eu sei que a gravidade aparente é G menos A. Por que, Otávio? Porque é o seguinte, a gravidade é para baixo e a aceleração é para baixo. Então eu tenho com a mesma direção e o mesmo sentido. Subtrai. Dá 10 menos 2 que dá 8. Tá, mas e daí? 10 menos 2 que dá 8. Aí eu vou fazer que o peso aparente é massa vezes a gravidade. 62 vezes 8 que dá 496. Então, olha lá, ó. Nessa situação aqui, eu já tenho um peso aparente de 496. Beleza. A balança marca, então, 49,6 quilogramas. Vamos pensar lá. Quando ele chega no item 3, ele fala, o elevador desce com aceleração dirigida para cima. Então, o elevador desce com aceleração dirigida para cima. Então, ele está em movimento retardado. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Só que aí, a gravidade é para baixo e a aceleração está para cima. Mesma direção em sentidos opostos, eu vou fazer o relativo, que vai ter que somar. Então tá lá, ó, gravidade mais o A que dá 12. Então eu sei o quê? Peso aparente, que vai dar quanto? 62 vezes 12,
744. E aí a balança vai marcar o quê? 74,4. Beleza. E no item 4, ele fala, o elevador sobe, tá aqui, com aceleração dirigida para cima, tá aqui, e de módulo 2. Mas lembre-se que esse cara e esse são os mesmos. E você já fez isso. Então o cara vai ter aqui, ó, aceleração para cima, G mais A dá 12. Então eu tenho 12. E aqui eu tenho que o meu peso vai continuar sendo 744. E aí a resposta dá a letra E. Mas por que dá a letra E? Porque ele fala, o peso aparente em 3 é de 744 newtons. Está aqui. Vamos ver as outras. O peso aparente em 1 é maior que em 2? Em 1, 620. Em 2, ele está falando assim, é maior que em 2? Não, é. Mas por que deu esse 3? É 3, hein? É 3, né? É 3, eu estou lendo errado. É maior que em 3, então vai dar 744. B, o peso aparente em 2, e 4 vale 508. Em 2 vale 496, em 4 vai valer 744. Moiou. C, a balança marca 49,6 no caso 4. No caso 4 vai ser igual a esse aqui, 74,4. Moiou. O peso aparente em 4, é 620 newtons. Não, 744. E depois, o peso aparente em 3 é de 744. Tá legal? Belezinha? Dúvidas? Perguntas? Diga lá. Elevador é um negócio meio... O pessoal gosta de falar que eu acho fácil, mas o pessoal gosta de dar umas complicadinhas de vez em quando. Então, fiquem atentos a esse tipo de situação. Não tem nada de difícil, não. Para com isso na aula. Senão você... Ó, de hoje até domingo, não tem questão difícil. De hoje até domingo, o que se tem é sei fazer, não sei fazer. Difícil não existe. Só. Por quê? Porque se você entra numa prova falando que aquilo ali vai ser difícil, ou aquilo que vai cair vai ser difícil, você já desanima bem antes. Aí é ruim, pô. Né? Então pensa nisso. Essa fala é boa. É difícil e possível de fazer. Só para confirmar, a balança mede normal, né? Ou balança mede massa. Agora, se a balança for aquela balança de mola ou se ela tiver graduada em newtons, ela vai medir a normal. Cuidado com essas pegadinhas aí, tá? Porque balança não mede força, né? Nesse caso aqui, ele está falando porque lá no início ele falou de peso aparente. Tá legal? Difícil é saber fazer, mas você sabe fazer. Fica tranquila. Vocês apavoram muito. Chegou na hora da prova, deixa eu dar uma outra dica. Chegou na hora da prova, o que você faz? Pensa na prova. Mais nada. Tipo, caiu um negócio que eu lembro que o Caseca falou que tem uma, que fazer uma reação, não sei do que. Então lembra do que ele falou. Cara, o Otávio falou que tinha que pôr as forças. Sei lá se tem que pôr. Põe as forças, vai que aquilo ali te ilumina e você continua fazendo. Então não tem, você vai lembrar de alguma coisa, certeza, do que cada um dos seus colegas, dos nossos colegas aqui falaram. Então não tem esse papo de difícil. Você faz. Acabou. Certo? Bom, o próximo exercício nosso aqui vai ser esse aqui, ó. Presta atenção. Olha lá que legal. Esse assusta também. Eu vou te falar que ele assusta muito alguns candidatos. O cara fala assim, ó. Ele diz assim: as componentes da velocidade em função do tempo. Então, ele está falando das componentes da velocidade. Velocidade em x, velocidade em y. Certo?
Então, as componentes da velocidade em função do tempo de um corpo em movimento circular e uniforme. Ó, que seja feita aqui essa ressalva já, né? Então, o cara está lembrando para você, ele falou para você, se isso aí tem que te chamar a atenção, lá na hora da prova eu sei que você não tem espaço. O espaço que você tem é como se fosse esse aqui, ó. Tá bom. Então, ele me chamou a atenção, Otávio, do quê? Ele falou que esse corpinho vai estar em movimento circular e uniforme. Então, se o corpinho está em movimento circular uniforme, de cara eu tenho que pensar numa coisinha aqui, ó. Ele vai ter uma velocidade angular constante. Essa velocidade angular é a velocidade de giro. E olha que ele vai falar lá, ó. Essa velocidade angular, ela vai valer quanto? 2 radianos por segundo. Então, esse cara está pronto para nós. Agora, lembra lá, porque ele disse que o movimento, ele é circular, lembre-se, só dele ter dito que é circular, eu tenho uma aceleração chamada de aceleração o quê? Centrípeta, e ela é diferente de zero. Professor, como é que calcula a aceleração centrípeta mesmo? V ao quadrado sobre R. Ou, já que ele falou esse cara aqui, não sei se a gente vai usar, ou a aceleração centrípeta é ômega 2 vezes o R. Então, eu tenho que lembrar disso aqui, ó. Isso eu tenho que lembrar. Mas o simples fato dele ter dito que é movimento uniforme, lembra? O simples fato dele ter dito que é movimento uniforme, então a aceleração tangencial, ela é igual a quanto? Ela é igual a zero. Então, eu tenho aceleração centrípeta e não tenho aceleração tangencial. Otávio, dá para você lembrar para mim qual que é a diferença entre uma e outra? É que a aceleração tangencial ela é responsável pela variação do valor numérico da velocidade. E como aqui é uniforme, o valor numérico não muda. E quando eu falo da aceleração centrípeta, ela é responsável pela variação da direção do vetor velocidade. Lembrando, como você tem uma trajetória que é circular, a cada instante a direção e o sentido está modificando. Então, por isso que ela existe e é diferente de zero. Bom, vamos lá. Aí ele fala aqui as velocidades, beleza? Considere as seguintes informações. O vetor, grifa a palavrinha vetor. Momento linear é constante. Espera aí, vamos pensar nós aqui primeiro. O que é o tal do momento linear? Momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. Então, momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. E a quantidade de movimento, lembre-se, é dado por m vezes v. Opa! Ele diz, considere as seguintes informações. O vetor momento linear, o vetor quantidade de movimento é constante. Espera aí, se eu tenho um movimento circular, a cada instante essa velocidade está variando. Uai, se a velocidade está variando, a quantidade de movimento também vai variar. Então ela é constante? De jeito nenhum. Agora, professor, então essa primeira aqui é falsa. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. E se ele fala o módulo? Se ele falar o módulo, a massa não muda e o valor numérico não muda. Beleza, aí ele é constante. O vetor, que eu estou te chamando a atenção aqui, que ele falou, ó, o vetor momento linear é constante. Esse não é constante, não. Ele é o quê? Variável. Lembrando, o momento linear tem módulo constante, porém ele varia na direção e automaticamente no sentido. 2. A aceleração é nula.
pois o momento da força que atua sobre o corpo em relação ao centro da circunferência é nulo. Vamos pensar aqui. A aceleração é nula. A gente já viu aqui, ó, e vai lembrar aqui também, que a aceleração é a soma da tangencial com a centrípeta. Essa é zero, mas essa não é zero. Então, a aceleração é nula? Não é não, não é não. Então, o que a gente fala? Ó, essa 2 aqui também é falsa. Se o movimento ele é circular uniforme, a aceleração é do tipo centrípeta. Então, olha lá, ó, o cara está fazendo uma perguntinha. É isso que eu acredito na prova de agora. Tá? Então, o cara está te fazendo pergunta, ele não está pedindo para você calcular absolutamente nada, mas ele está cobrando de você conceitos teóricos importantíssimos. Tá de boa? Aí ele diz aqui, bom, mas olha, é correto apenas, ó, A1 é falso, A2 é falso. Então, 1 é falso, 1 é falso, A2 é falso. A2 é falso. Eu já sei qual é a alternativa correta. Então, lembra lá, ó, quando você estiver fazendo esse tipo de questão, e que a UFO gosta bastante desse tipo de questão, então você lembre disso, tá? Então, olha aqui, ó, o que ele fala? O trabalho da força que atua no corpo é nulo. Verdadeiro. Aí você fala assim, por que é verdadeiro, Otávio? Porque se eu estou no movimento circular e uniforme, a minha resultante é do tipo que, jovens? Centrípeta. E essa resultante sempre vai formar um ângulo de quanto? 90 graus com o deslocamento. E o cosseno de 90 vale quanto, professor? Zero. Então ela não realiza trabalho. Aliás, resultante centrípeta nunca realiza trabalho. Então olha lá, ó, o quanto de informações que esse enunciado te deu e para chegar numa alternativa onde apenas a 3 é verdadeira, letra B de bola. E o que eu chamo a atenção aqui é que nessas outras alternativas ele te cobrou teoria. Eu particularmente acho que é isso que ele vai te fazer. Por quê? De novo, pelo ano atípico que a gente está tendo ou teve. Tá legal? Dúvidas? Tudo ok? Tudo certo? Mais alguém? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos mais um aí. Presta atenção nesse aqui, ó. Que a gente vai fazer aqui agora. Então esse aqui é a questão de número 7. Certo? Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui, o que ele está pedindo para a gente. Ó. Um ônibus que trafegava a 54 km por hora. Então deixa eu ver se você está prestando atenção mesmo. Já transforma aí para mim, por favor. 54 km por hora, você vai ter que transformar para metros por segundo. Faz aí pro tio. Deixa eu ver se você está prestando atenção. Foi freado abruptamente como forma de impedir o impacto iminente com o veículo da frente. Um passageiro de massa igual a 60 kg, surpreendido pela manobra violenta, foi arremessado, chocando-se contra o encosto do banco situado à sua frente. Sabe aquelas que você freia e o cara bate a cara no banco da frente? É legal, né? Bacana. Beleza. O tempo de impacto entre a pessoa e o assento foi de 0,3 segundos, ou seja, 0,3 de segundo. Ao término do impacto, o passageiro encontrava-se em repouso. Então, ao término do impacto, bateu 0,3 segundos e parou. Beleza? Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo. Então, lembra lá, eu não vou nem mudar a página aqui para a gente poder fazer aqui, certo? E aí, como eu já fiz as contas e tal, eu vou me dar o direito de fazer uma colinha
Óbvio, né? O professor pode, o aluno pode não. É, egoísta, né? Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, ó. O que o cara fez? No primeiro caso aqui, ó, vamos pensar aqui, ó. Ele fala, a intensidade da força média exercida pelo passageiro sobre o encosto do banco do ônibus durante o impacto foi de 3.000 newtons. Então vamos lembrar lá, ó. Vamos lembrar aqui, ó. Primeiro, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, olha lá, ó, também não é uma questãozinha lá, o bicho papão, né? Já teve ali a minha transformação? Já, aí, ó, tá vendo? Presta atenção mesmo, né, Verônica? Então, não é lá aquela questãozinha bicho papão, mas você tem que estar ligado. Então, ó, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Lembra? Força resultante vezes o intervalo de tempo é igual a m vezes velocidade final menos a velocidade o quê? Inicial. Colocando aqui em evidência. Essa força resultante é a própria força média, porque só tinha ele batendo com a cara no banco lá da frente. Então, quer dizer, essa é a força resultante. Então, a gente pode pensar aqui que essa força média, ó, essa é a força média, demorou 0,3 de segundo, lembra disso? A massa, ele falou que era de 60 quilogramas, tá certo? Lembra, ele está falando aqui intensidade, por quê? Está falando de módulo, né? Por quê? Porque o cara bateu e parou, não é? Mas ele tinha uma velocidade antes, que a Verônica calculou aí para nós. Então, é 60 vezes 15. Otávio, esse cara aqui é zero, né? É. Então, aqui daria menos 15. Beleza? Mas você vai perceber que ele está falando da intensidade. Então, nesse caso aqui, ó, a força média em módulo, ou a intensidade dessa força média, vai ser dada, eu já fiz as contas, de 3.000 newtons. Já fiz as contas. Tá? Uai, beleza. Ele está falando que foi de 3.000 newtons. Então, a primeira é verdadeira. A segunda, ou o segundo item, olha lá. A variação, tem um negócio aqui que eu não sei o que é isso aqui não. A variação da energia cinética do passageiro em decorrência do impacto foi de 6.750 joules. Lembra lá, tio? Como é que você fazia isso? Variação da energia cinética. Deu dúvida? Variação vai ser sempre o quê? A energia cinética final menos a energia cinética o quê? Inicial. Então, a variação da energia cinética vai ser m sobre 2, vou fazer a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Lembrando que essa tal energia cinética, né? Só para você lembrar aqui, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Tá? Bom, fazendo essas continhas aí, você não há de ver que o meu deu 6.750. Então, essa deu 6.750. Mas, Otávio, olha lá, ó. Ele colocou menos, né? Tem um hífenzinho aqui, ó. Então, é menos 6.750. É verdadeiro. Beleza. Então, essa 2 aqui, verdadeiro. 3. A potência dissipada na colisão do passageiro com o encosto do ônibus foi igual a 162 kW. Peraí. Quando ele fala de potência, o
que é potência, professorzinho? Potência é trabalho realizado no intervalo de tempo. Então, qual vai ser o trabalho? Vai ser essa variação da energia cinética, ou seja, 6.750 dividido pelo tempo, que é de 0,3. Ou seja, vai dar um valor, que eu já fiz as contas, de 22,5 kW e não 162 kW. Portanto, este aqui é falso. E por fim, tá? Por fim, ele diz lá, o módulo da variação da quantidade, módulo, eu calculei o meu deu negativo, mas ele falou módulo. O módulo da variação da quantidade de movimento do passageiro, devido à colisão, foi de 3.240. Então, o módulo da variação da quantidade de movimento, de novo, variação é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, esse é o módulo. Só que a final vale quanto? 0. E a inicial, 60 vezes 15, não é? Então, módulo dessa coisa aqui vai ser 60, que é a massa, vezes 15. 60 vezes 15 dá 900 quilograma vezes metro por segundo. Então, essa daqui também é falsa. Que vai dar o quê? 1 e 2 verdadeiras. Então, 1 e 2 verdadeiro vai dar a letra A de amor. Dúvidas? Perguntas? Sem dúvidas, tudo ok? Vocês estão me fazendo feliz, né? É isso que eu estou entendendo. A aula está muito boa. Ana Laura, olha, mentira, você não vai para o céu, hein? Tá legal? Você para com isso. Fica me agradando assim, fica me adulando. Pode ser assim, não. Pode ripar, sem dó, não tem problema não. Olha lá, ó. Mais uma. Essa outra questãozinha aqui, ó. Essa outra questãozinha, ela é boa. Perigosa, tá? Perigosa. Vamos ver. Estou mentindo não. Está muito bem explicada e ajudando bastante. Pô, que bom, fico feliz. Eu brinco bastante e fico feliz quando vocês entendem aquilo que a gente quer passar. Lógico que num tempo curto a gente quer falar tudo, mas não tem esse tempo, ok? Mas fico feliz quando todo mundo está achando bacana. Olha aqui, então presta atenção nisso, Ana Laura, ó. A figura, essa é bonita, velho. É isso que eu falo. Se acontecer na prova de amanhã ou na prova da semana que vem, tanto faz. Se acontecer que tenha que fazer conta, não vai ser essa coisa exorbitante. Pode ser algo assim. Não vai ser nada exorbitante. Mas, ou assim, aonde o cara precisa de um resultado para fazer o outro. Tá certo? Então, isso que eu chamo a atenção. Olha lá. A figura mostra um projétil de massa 20 gramas. Cara, você está aí com um papelzinho na mão, grifa, puxa a setinha, assim, cuidado com a unidade. Certo? Aí você fala assim, com a massa de 20 gramas, você vai ver por que eu te falo já já. Aproximando-se com uma velocidade constante de módulo V de um bloco de madeira, olha lá, ó, 2,48 quilogramas. Pô, você tem um projétil que está lá em gramas e um bloco que está em quilogramas. Você vai poder relacionar esses caras? Não. Você vai ter que transformar. Ou você vai transformar esse cara, ou você vai transformar esse cara aqui. Isso já é certo. Aí ele fala assim, que repousa na extremidade de uma mesa de 1,25 m de altura. O projétil atinge o bloco e permanece preso a ele. Quer dizer, esse projétil foi dado tiro aqui, pegou aqui e ficou preso nele.
que normalmente ele usa aquele termo que ficou incrustado no bloco, tá? Aí ele fala assim, após a colisão, ambos caem e atingem a superfície a uma distância horizontal de 2 metros da extremidade da mesa, conforme mostra a figura. Despreze o atrito entre o bloco de madeira e a mesa. Despreze o atrito entre o bloco de madeira e a mesa. Adote o G igual a 10 e despreze o efeito do ar. Bacana. Assinale a alternativa que contém o módulo da velocidade do projétil antes da colisão. Então ele quer saber, ó, tudo que vai acontecer aqui está acontecendo aqui, ó. Mas para fazer isso aqui eu precisava desse cara aqui. Então olha que bacana. Ele pegou um exercício, e é isso que eu acredito na prova, tá certo? Ele pegou um exercício e fez o quê, tio? Eu preciso de... Tenho poucas questões para trabalhar. Se eu tenho poucas questões, em uma eu tenho que pegar 2, 3, 4 assuntos. Nesse caso aqui, ele pegou lançamento horizontal, porque esse bloquinho vai cair aqui. Ele pegou colisão mecânica, porque essa bala foi dado tiro, colidiu aqui e ficou preso, ou seja, passa a ter a mesma velocidade no final. E ele pegou, ao mesmo tempo, já que ele falou de lançamento horizontal, que você utilize lá da cinemática a equação da horizontal, que é movimento uniforme, e da vertical, que é o tempo de queda, que é uniformemente variado. Então ele pegou, em uma questão só, ele conseguiu abranger 4, 5 assuntos do mesmo tema, que é mecânica. Tá certo? Então vamos lá? Vamos fazer aqui? Ó, bacaninha. Primeira coisa que eu perguntaria, antes que eu mude a tela, vai estar tudo escrito ali e tal. Então, antes que eu faça isso, primeira coisa que eu queria que vocês fizessem, qual é? Calcula para mim aí qual é o tempo de queda dos objetos. Lembrando que o tempo de queda não depende da massa. Então, por enquanto, está tranquilo. Então, calcule o tempo de queda desse corpinho junto com a bala para chegar lá no chão. Então, vamos pensar aqui o que nós vamos fazer. Primeira coisa, né? Olha lá, ó. Eu vou fazer o quê? Tempo de queda. O tempo de queda, eu não dependo da massa. Eu utilizo aquela equaçãozinha do movimento uniformemente variado, do espaço. Tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, delta SY V0YT mais meio de GT ao quadrado. Ótimo. Então, ele vai cair quanto? 1,25. O meu V0Y, a velocidade inicial em Y, é 0. Por quê? Porque ele vai cair para cá. Mas antes aqui não tinha velocidade nenhuma. Então, esse cara aqui vai valer 0. O G vale 10. Então, vamos lá, ó. 1,25, que é igual a 0T, meio do G que vale 10, T ao quadrado. Belezura? Simplifica, tal, 9 fora nada, né? T ao quadrado igual a 0,25. Raiz quadrada de 0,25, 0,50. Otávio, então aquele bloco que independe da massa, ele demora 0,50 para cair aqui, não é? É, show. E aí agora, tio? Eu quero saber que distância é essa. Eu tenho. Então eu tenho que saber com que velocidade ele sai daqui, ó. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. A velocidade do bloco, que ele vai sair lá da mesa. Essa velocidade, a gente sabe que na horizontal eu tenho movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então olha aqui, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Quanto que ele anda aqui? 2. Quanto tempo que ele gasta? 0,5. Olha aqui, ó. 2 dividido por 0,5. Show. Aí o cara faz 2 dividido por 0,5 é a mesma coisa aqui, 4 metros por segundo. Então, você já chegou nesse resultado de 4 metros por segundo. Agora vem aquilo que ele nos pede. Por quê? Porque a hora que vai ter essa colisão aqui, eu tenho um sistema mecanicamente isolado. Tanto que ele falou que não tem atrito. Depois você dá uma lidinha bonitinha no exercício. Não tem atrito entre o bloco e a mesa. Então, aqui a gente sabe que a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no
final. Ou seja, quantidade de movimento no início do sistema é igual à quantidade de movimento do sistema no final. Mas, professorzinho, quem é o sistema? Uai, é a bala, é o projétil, mais quem? Mais o bloco. Então, eu tenho aqui um sisteminha que é o projétil e o bloco. Ah, tá, professor. E agora, hein? O que a gente faz? Bom, então eu vou ligar lá, ó. Eu tenho M vezes Z. Tá, mas por que aqui você não pôs o bloco? Porque ele falou que o bloco está em repouso. Então, se ele está em repouso, vai ficar M vezes 0. Ele vai sumir, tá certo? Então, vai ter aqui, ó, M vezes V, que é do projétil, Mão mais Minho, VB, velocidade do bloco. E aí eu vou ter assim, ó, para fechar, ó, 20 vezes V é igual a 2.500 vezes 4. 2.500, professor? É porque aqui, ó, o que ele fez? Passei esse cara para grama, já que esse aqui estava em grama, ficou mais fácil, né? Não, nós não é bobo, nós estamos fazendo prova. Bobo não. Aí a hora que a gente somou aqui, tipo, corta um 0 de cá, tal, 9 fora nada, 0,5. Agora tomar cuidado, porque lá nas alternativas não tinha 500 metros por segundo. Tinha o quê? 0,50 quilômetros por segundo. Tá certo? Queridinho, é o seguinte, eu vou mandar para você, tá? A resolução. Pode ficar tranquilo que saindo daqui eu já falo para o Arnaldo, conforme for ele já posta aí na plataforma para vocês. E assim, desejo de coração, uma baita de uma prova para você e fica atento a esse tipo de coisa. Ó, a prova ela é atípica, então ela vai cobrar desse jeito de você. Teoria, e se tiver que fazer conta, vai ser essas continhas que a gente fez aqui, né? Vai ser o quê? 2.500 vezes 4 dividido por 2. Ah, para, até eu dou conta de fazer, ué. Certo? Isso aí você domina com certeza. Falou? Beijo para vocês, boa prova e até mais.